a lei do patrimônio cultural, a lei da política agrícola, a lei da política nacional do meio ambiente, a lei de recursos hídricos, a lei de zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição. Então, lei não nos falta, né? Mas falta conhecer, aplicar severamente e com responsabilidade essas leis. Porque não adianta você ter uma lei no papel se ela não pode ser aplicada, né? Ou se ela, quando precisa ser aplicada, tem uma série de processos corruptivos por trás que faz com que essas leis não consigam ser realmente efetivadas no nosso país para proteger o meio ambiente. Pode passar, por favor. Então, eu vou trazer para vocês rapidamente, e assim, eu achei engraçado, porque eu pensei quando eu estava... Foi tudo de última hora, e eu fiquei pensando assim, eu posso trazer imagens lindas do nosso meio ambiente aqui de Alagoinhas. Eu tenho imagens maravilhosas de animais, de plantas, dos trabalhos que a gente desenvolve, tanto aqui de Alagoinhas como das outras áreas do litoral norte, mas eu não quero. A beleza existe, mas nós precisamos hoje aqui discutir o que está nos desafiando. Então, eu tenho que mostrar para vocês, e eu pensei comigo, eu preciso mostrar o que realmente é a nossa realidade. O que é a nossa realidade ambiental? Não adianta dizer que nós temos remanescentes e fragmentos belíssimos, que nós mostrar essa beleza toda e não mostrar o que está por trás do desmonte, da destruição do nosso meio ambiente, da nossa biodiversidade todos os dias, a cada minuto, né? O nosso meio ambiente é mais destruído, a nossa biodiversidade é mais perdida. Enquanto nós estamos aqui conversando, espécies estão desaparecendo, espécies que nem são conhecidas pela ciência. Há alguns anos atrás, nós descobrimos uma espécie nova lá no campus, lá no fragmento, no remanescente de Mata Atlântica que a gente tem lá. Foi descoberta uma espécie nova da família da goiaba, da família Myrtaceae, Pisídio baiano. Ela foi descoberta por um professor nosso que já nos deixou, professor Nilson Gonçalves de Jesus, como uma espécie nova. Ou seja, uma espécie que ainda não tinha sido descrita pela ciência. E ela estava aqui, pertinho de nós. Então, muitas espécies nós temos de planta, de animais, né, de insetos, né, que nós não conhecemos e que precisamos conhecer, e que se a gente não correr contra essa devastação toda, não teremos nem oportunidade de conhecê-las. Tá? Então, quando a gente pensa em Amazônia, eu vou trazer um dado de 20 de 4 de 2023, bem recente. Então, o cofundador do Instituto Amazon relatou no Jornal Nacional de 20 de 4 de 2023, isso aí, essa é a fala dele. A gente vem desde 2019 numa onda de desmatamento crescente. Isso se mantém nesse início de 2023, conta o cofundador do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Amazon, o Beto Veríssimo. Qual é a gravidade disso? Quando eu penso assim, desde 2019, significa que 2019, 2020 e 2023 foram os piores anos de desmatamento? Não. Significa que mesmo antes disso, a gente já vinha desmatando. Porque quando a gente fala em desmatamento, a gente não está falando do processo em si de ir lá e cortar as árvores, de ir lá e limpar e capinar. A gente não está falando apenas disso. A gente está falando lá do início, desde quando as empresas se instalam para derrubar as matas. E isso, às vezes, leva 5, 6, 8, 10 anos. Então, o desmatamento na Amazônia, quando você vai fazer análises estatísticas de desmatamento da Amazônia, você não pode se respaldar em um dado de um ano. Você vai se respaldar do dado do que é o desmatamento. E o desmatamento, às vezes, vem de lá do estudo, de se pensar, eu quero instalar uma mineradora ali. Poxa, mas ali tem floresta amazônica, mas nós vamos ter que desmatar. Então, vamos fazer o planejamento para desmatar. E rapidinho isso é feito, certo? Então, e aí isso vem se refletindo ao longo do tempo. E a gente chega hoje, atualmente, e a gente tem o ano passado, 2022, foi o ano em que nós tivemos o maior índice de desmatamento da Amazônia. E isso se perpetua agora nos meses iniciais de 2023. Tá? Pode passar, por favor. Vou sair da Amazônia, vamos para o Cerrado. Vamos para o Cerrado. Porque toda vez que a gente fala de desmatamento, a gente fala das florestas. Mas o desmatamento não acontece apenas nas florestas.
a destruição não acontece apenas na floresta. E a gente precisa conhecer isso. Então, quando a gente vai para o cerrado, nós não temos mais cerrado nativo no nosso país. Vocês sabiam disso? Não temos. O que nós temos hoje são remanescentes, ou seja, o cerrado foi destruído e algumas áreas, por obrigação, são deixadas a se regenerar. E elas se regeneram, e como tem um banco de sementes ali naquela área, o cerrado volta a aparecer ali com as suas espécies, com o seu grau de desenvolvimento e endemismo ecológico, né? Então, hoje o que se tem de remanescente de cerrado ainda continua sendo desmatado, ou seja, o cerrado está tentando voltar, mas o homem está indo lá e colocando no chão. Por quê? Porque a gente sabe que o agronegócio toma conta do centro do nosso país. Porque isso aí é a influência de clima, de tipo de solo, regime pluviométrico, tudo isso é muito bom na região central. Então, isso aí o cerrado já foi alvo do plantio de soja. Hoje não é mais porque o solo não aguenta. Então, está se tentando plantar outras coisas, está se tentando colocar a agropecuária para tomar conta lá. Então, não se preocupe não que eles vão achar uma forma de usar. Pode passar, por favor. Aí eu chego para aqui, ó. E esse dado é alarmante, porque nós vamos falar de um bioma que está aqui bem pertinho de nós, que aqui nós temos algumas manchas, que é a caatinga, e que não é discutida, e que não existe nenhuma lei de preservação da caatinga. A Mata Atlântica tem uma lei de preservação, a Floresta Amazônica tem, mas a caatinga não tem. Sabe? E a caatinga é o único bioma exclusivo brasileiro. A caatinga é o bioma mais biodiverso se você comparar a relação espécie-área. Se eu for comparar o tamanho da caatinga e a quantidade de espécies que tem lá, a caatinga é mais biodiversa do que a Mata Atlântica e do que a Amazônia. Ou seja, eu tenho muito mais espécies ali, vegetais e animais, do que eu posso encontrar nas matas. E diga-se de passagem, espécies altamente adaptadas àquela condição da caatinga. Isso não é dito. Isso a gente não ouve e a gente não vê nos noticiários. A gente pouco ouve falar de desmatamento na caatinga, não é verdade? Mas a caatinga está desaparecendo. A caatinga está se transformando em um grande deserto. O processo de desertificação da caatinga é estudado desde 1990. E o que se mostra é que a cada ano a caatinga se torna um grande deserto. E agora a gente tem a ameaça na caatinga também dos grandes parques eólicos. Então, os parques eólicos estão chegando e com a desculpa da energia, né, ecológica, da energia limpa, o que é que se faz? Bota a caatinga no chão e monta um parque eólico ali. Eu estou produzindo energia limpa. O que pesa mais? Uma árvore em pé na caatinga ou milhões e milhões que eu vou ganhar, que a minha empresa pode ganhar em um parque eólico? Então, são coisas que a gente precisa pensar. Esse mapinha que foi criado por um grande instituto que faz essas análises estatísticas relacionadas à biodiversidade e à conservação dos biomas brasileiros. Então, esse mapinha mostra para a gente que a gente tem, em primeiro lugar, em desmatamento, a Amazônia. Esse dado é de 2021. Foi quando foi feita a análise dos últimos 10 anos do estado de desmatamento dos biomas. Então, em primeiro lugar está a Amazônia, 59% desmatada. Segundo lugar, Cerrado, 30,2% de desmatamento. Terceiro lugar, Caatinga. 3% de desmatamento. Né? 7% de desmatamento. E vocês vão, Graça, mas 7% é pouco. Não é pouco, não, quando a gente pensa que já é um bioma altamente fragmentado, tal qual acontece com a Mata Atlântica. 7% na Mata Atlântica é horror completo, né? Num bioma que praticamente já não existe. Então, a desertificação persiste, com a perda de 40% da superfície de água em 3 décadas. A cobertura remanescente de vegetação nativa caiu 10% de 1985 a 2020. Pode passar, por favor. Me pedir para falar em 15 minutos é uma tortura, minha gente. Então, vamos lá. O desmatamento da Mata Atlântica. Aí a gente chega na Mata Atlântica, nós temos grandes expressivos remanescentes de Mata Atlântica aqui e que precisamos conservar, né?
Um dos maiores remanescentes que nós temos de Mata Atlântica no nosso município encontra-se ali, na área do Exército e da UNEB. Exército, antiga EBDA e UNEB. Ali está um grande remanescente de Mata Atlântica, fragmentado, porque quando a rodovia veio, passou e cortou e deixou um pedaço do lado da rodovia, o outro pedaço do outro lado. Mas ali a gente tem um grande remanescente de Mata Atlântica com uma biodiversidade ainda pouco conhecida. Nós estamos trabalhando há mais de 20 anos para conhecer a biodiversidade e cada vez que desenvolvemos um projeto lá, encontramos coisas novas e surpreendentes. Tá? Então, o desmatamento na Mata Atlântica atingiu a segunda maior taxa em 6 anos. O bioma perdeu mais de 20 mil hectares em um ano, número equivalente a um parque do Ibirapuera desmatado a cada 3 dias. Isso é dado do SOS Mata Atlântica e do INPE desse ano. Pode passar, por favor. Então, sem falar agora dos biomas, vamos voltar para outro problema de manter a nossa biodiversidade, de manter o meio ambiente? Lixo. O Brasil produz 61 milhões de toneladas de lixo por ano. Pode passar, por favor? E as queimadas? Nossa poluição é tremenda em todos os aspectos. E quando você assoma isso às queimadas, que são constantes no nosso país também, isso agrega um peso ainda maior à poluição do ar. Pode passar, por favor? A cadeia de impacto assume limites imponderáveis. Ou seja, eu não posso quantificar mais o quanto que o meio ambiente é impactado. No mundo inteiro. No Brasil não é diferente. Volte, por favor. As modificações por intermédio de uso excessivo e mal dosado de corretivos químicos no solo, sucessivas cargas de agrotóxicos, sem falar na destruição da biodiversidade para o domínio da monocultura, tudo isso agrega valor a esses limites imponderáveis. E, se a gente não cuida, a gente atesta a garantia de irreversibilidade dessas condições. Pode passar, por favor? Qual é o resultado disso? A miséria humana. Qual é o resultado disso? As populações rurais deixam o êxodo rural, que parece que a gente só via isso na década de 80, mas isso está acontecendo ainda hoje. As pessoas deixam suas comunidades para irem morar na cidade. E quando chega na cidade, elas vão para a periferia e vão viver na miséria na periferia. Pode passar, por favor? E a solução? A gente não pode só dar problemas. Tem solução. Qual seria essa? Sustentabilidade. Mas o que é sustentabilidade? É a união desses 3 fatores: meio ambiente, sociedade, ou seja, ecologia, sociedade, a parte financeira, né? Então, tudo está envolvido aí. Eu posso, Grace, de alguma forma, evoluir, crescer, prosperar enquanto município, conservando o meio ambiente? É possível que a nossa cidade se transforme em um grande polo industrial, por exemplo, conservando o meio ambiente? Sim. Mas para isso a gente precisa ter responsabilidade. E conservar o meio ambiente vai além de políticas públicas para isso. Vai de um compromisso de cada um. Cada um precisa assumir o compromisso de conservar o meio ambiente. Se a gente não faz isso, não vai adiantar a gente ter grandes projetos se eu, Grace, não tiver o compromisso de cuidar da forma que eu posso desse meio ambiente. Pode passar, por favor. Já estou findando, gente. Então, o que é o desenvolvimento sustentável? É um modelo econômico, político, social, cultural e ambiental. Está vendo que dá para fazer a união dessas coisas? Então, eu consigo unir economia, política, sociedade, cultura e ambiente. E o elo, a interseção dessas coisas será a sustentabilidade. Então, não posso pensar em sustentabilidade como só chegar e dizer assim: seu João, não derruba essa árvore que tem no fundo do seu quintal. Não vai adiantar eu dizer isso para o seu João, se seu João precisa derrubar a árvore que tem no fundo do quintal dele para plantar mandioca para ele vender na feira no sábado. Então, eu preciso mostrar para seu João uma forma de que ele pode manter a árvore lá e ainda assim ele pode plantar a mandioca. Eu preciso ensinar que ele pode fazer isso.
sabe? Que ele pode tirar o sustento dele, sem necessariamente precisar devastar o ambiente. Um meio ambiente equilibrado que satisfaça as necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. Podem passar, por favor? Ainda temos tempo? Temos. Mas para isso, o que é que a gente precisa fazer? Primeira grande coisa, e que é a atitude de cada um de nós: mudar o consumo capitalista para um consumo consciente. Nós somos bombardeados todos os dias. Compre, compre, compre. Seu celular está ultrapassado, seu carro está ultrapassado, sua casa está ultrapassada, sua roupa está ultrapassada, seu sapato está ultrapassado. Então, todos os dias, a gente é bombardeado nas redes sociais, nos mostrando que a gente precisa comprar, que a gente precisa comprar. E a gente compra, às vezes, aquilo que a gente não tem necessidade. E isso a gente está contribuindo, cada vez que a gente faz isso, a gente está contribuindo para que mais florestas sejam derrubadas, para que mais caatinga seja destruída, para que mais lixo seja produzido, para que mais poluição ambiental seja produzida. Então, eu estou dando a minha contribuição para tudo isso. Então, eu preciso transformar, nós precisamos aprender e divulgar isso. Cada um pode fazer esse papel em si mesmo, na sua vida, na sua casa e na vida daquelas pessoas que passam por você. Então, aqui nós temos um monte de futuros professores. Nós temos uma responsabilidade dobrada. Nós precisamos ensinar isso para os nossos alunos. Nós precisamos falar para eles de consumo consciente, de mostrar a importância disso. Isso é meio ambiente. Isso é falar de meio ambiente também. Tá? Educação ambiental. Muitas vezes as pessoas, a própria sociedade e a política do nosso país acham que para resolver o problema da destruição do meio ambiente, basta a educação ambiental. Não basta a educação ambiental. A educação ambiental é só mais uma coisa. É só mais uma peça desse grande quebra-cabeça. Né? Ela sozinha não consegue fazer muita coisa, mas ela precisa ser feita. Por exemplo, no nosso município, a educação ambiental continua sendo feita de forma primária. No nosso município, a educação ambiental continua sendo aquela coisa: fecha a torneira quando escovar o dente, né? Não joga o lixo no chão. E a gente precisa falar de educação ambiental com consumo sustentável. A gente precisa levar nossos alunos para conhecer o que é uma mata atlântica, o que é uma caatinga, por que eu tenho que conservar, qual é a importância daquela vegetação, dos animais que ali estão. A gente precisa trazer isso à tona, a gente precisa fazer esse tipo de educação ambiental, sabe? Tirar os nossos alunos do livro e da tela do computador e levá-los para sentir, na prática, o que é você entrar numa mata e sentir a diferença do clima, o ar que você respira, a energia que ali está, porque é isso que contagia e faz você querer fazer diferente. Né? Os nossos alunos de biologia, quando chegam no campus, a primeira coisa que eles querem fazer é o quê? Uma trilha. É a primeira coisa que eles falam: professora, leva a gente para a mata. Professora, vamos para a mata. Por quê? Porque é isso que contagia. É isso que faz eles se sentirem verdadeiramente, né, biólogos, professores de ciência, professores de biologia. Tá? Pode passar, por favor? Pode passar? Então, Kahlenberg, em 1993, disse assim: nós, seres humanos, somos organismos que pensam. Não precisamos esperar que os desastres nos ensinem a viver de maneira sustentável. E um desses desastres já aconteceu, a Covid. Um desses desastres já aconteceu. E aconteceu para nos alertar que o nosso impacto no meio traz para a gente, traz para dentro da nossa casa vírus e bactérias que estavam muito bem lá no ambiente deles, que estavam muito bem lá quando aquele ambiente estava em equilíbrio. Cada vez que nós promovemos um desequilíbrio no meio ambiente, nós mudamos a rota desses vírus, nós mudamos as rotas dessas bactérias, desses micro-organismos. E mudar a rota desses micro-organismos pode ser a causa do nosso fim enquanto espécie humana. Então, precisamos pensar nisso. Pode passar, acho que terminou. Boa tarde, meu querido. Então, eu quero agradecer, tá certo? Eu tentei ser o mais breve possível, peço desculpas se eu excedi o tempo,
mas eu acho que é para a gente começar a pensar, a refletir, cada um de nós, e tentar mudar um pouquinho essa realidade. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada, professora Gracineide. Gostaria de convidar agora a professora Magnólia Silva. Ela vai falar um pouquinho sobre as relações sociais, né, que são importantes para essa mudança e conscientização a respeito do cuidado do meio ambiente e também sobre a presença e participação da juventude nesse processo. Professora Magnólia, muito obrigada por essa parceria e pode ficar à vontade. Boa tarde a todos, a todas, a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Eu confesso que eu sou estreante em sessão pública, né? Muito obrigada pelo convite, Luma. Quero cumprimentar a todos sem exceção. E alguns pontos que a professora Gracineide trouxe, eu sinto a necessidade de retomar, como uma forma, Grace, de complementar essa nossa conversa, esse nosso diálogo. Falar em educação ambiental é uma temática muito grande, né? A gente não consegue fazer isso em uma tarde, porque são diversos pontos que precisam ser pensados, discutidos, refletidos, para que nós possamos realmente colocar em prática algo nesse sentido. Então, eu penso que a educação ambiental, na sua perspectiva crítica, né? Então, na perspectiva freiriana mesmo, educar para mudar a realidade. Então, é nessa perspectiva que eu acredito que a educação ambiental ela seja a nossa aliada, porque é um campo realmente promissor no que tange a formação de pessoas, né? E quando falamos em educação ambiental, estou aqui me referindo especificamente à transformação de pessoas no campo da escola. A escola é o espaço privilegiado para nós fazermos com que nossos estudantes eles sejam tocados e sensibilizados, conscientizados, no sentido de compreender, deles terem ações responsáveis quanto às questões ambientais e que também eles se sintam integrantes desse ambiente. Então, eu imagino que quando os nossos discentes de biologia estão na trilha, eles também se sintam integrantes daquele bioma. Eu faço parte do bioma Mata Atlântica, né? Então, eu preciso conhecer, eu preciso compreender melhor as relações que acontecem nesse bioma para eu transformar. E essa vai ser a missão de vocês, futuros professores. É realmente compreender a educação nesse sentido, no sentido realmente profundo daquilo que a gente precisa fazer para tentar, né, se aproximar dessas discussões. Quando a gente pensa também na temática ambiental, é muito importante que nós lembremos de 3 pontos. O ponto interdisciplinar. Eu não consigo fazer educação ambiental apenas na perspectiva da biologia. No ponto transversal, né, porque a educação ambiental tem relação, perpassa por diversas áreas, diversos conteúdos. E também, hoje, na perspectiva da interseccionalidade. Acho que a palavra da vez é essa, né? E talvez seja a que a gente precisa realmente fazer uma análise muito grande nesse sentido. E aí eu quero também trazer um exemplo de algo que a gente vivenciou ano passado, que foram as chuvas intensas no nosso estado em dezembro. Acho que todos aqui se recordam, né? Inclusive, Alagoinhas foi um dos municípios que foi atingido pelas chuvas. Mas eu quero falar de um município que acabou sendo... A mídia ela deu um enfoque maior. Jequié. Vocês se recordam disso? Jequié foi noticiado em 2022, em 2021, em 2020, pelas fortes chuvas que chegaram no município e que provocou alagamento na cidade e municípios próximos. Vocês se recordam desses casos? Vamos lá. Vou situar um pouquinho a questão de Jequié. Jequié está aproximadamente 365 quilômetros de Salvador
está no sudoeste da Bahia. Jequié é banhado pelo Rio de Contas. E aqui eu quero lembrá-los que o Rio de Contas faz parte da bacia hidrográfica do Rio de Contas, que é a nossa única bacia hidrográfica 100% baiana, e que isso já traz um peso muito grande para a gente. E quero também lembrá-los que, na bacia do Rio de Contas, uma usina foi construída em 1963, que é a usina de Pedra, próximo ao local chamado Terra Santa, onde acontece, sempre nos meses de março, um turismo religioso. E o que é que acontece com essa usina? Né, que ela tem relação com a Chesf, Eletrobras Chesf. Nós sabemos a importância das usinas hidrelétricas, né, para uma localidade, nós temos ciências disso. Mas, no momento do ano passado, quando as chuvas elas estavam intensas, o nível de vazão foi necessário aumentar, né, por conta da intensidade das chuvas, e, com isso, trouxe o alagamento de Jequié. Né? Várias famílias foram desabrigadas, desalojadas, várias pessoas foram direta ou indiretamente impactadas por essas questões. E o que a gente imagina? Quais foram as pessoas mais impactadas? Não ouvi. Normalmente, as pessoas que são mais impactadas por problemas ambientais são as pessoas pobres, periféricas, que já são desfavoráveis no sentido econômico. Os estudos indicam que as mulheres negras, mães solo, elas são também bem impactadas. E eu trouxe o exemplo de Jequié para a gente pensar que a interseccionalidade é um conceito social que mostra que alguns grupos de pessoas eles são mais impactados que outros em algumas situações. E a gente chama isso de racismo ambiental. Né? Para além de outras questões, a gente tem agora o racismo ambiental. E eu falei de Jequié, mas Alagoinhas também. Queria que vocês pensassem um pouco no contexto de Alagoinhas. Né? Quando a gente tem algum problema ambiental, quem são as pessoas que mais sofrem nesse sentido? E no momento que eu estava me organizando para essa fala, eu rememorei a minha fase de infância e adolescência, porque eu sou da periferia de Salvador, e por ser da periferia de Salvador, eu presenciei algumas situações não boas de se ver enquanto criança e adolescente, que quando chuvas, que não eram tão intensas, pelo menos na minha concepção de criança e adolescente, e rapidamente algumas pessoas precisavam sair de suas casas e os vizinhos é que acolhiam essas pessoas. Naquele contexto de minha infância, eu nunca tinha ouvido falar em racismo ambiental, porque é um conceito novo que está chegando para a gente há pouco tempo, mas eu me lembro, né, de como não era interessante presenciar isso. E esse racismo ambiental, ele está presente em nosso contexto e não é de forma velada. Né? Não é de forma velada. É só observarmos, termos um olhar clínico e crítico, que nós vamos perceber quem são as pessoas que mais sofrem com essas questões. Quando a gente fala na temática ambiental, a gente sabe que é um tema que ele é recente. Porque o nosso marco histórico, quando a gente fala da problemática ambiental, aconteceu em 1962, quando a bióloga Raquel Carson, ela publica o seu livro Primavera Silenciosa, que foi meio que uma denúncia no sentido de mostrar, resultado de estudos, para mostrar o impacto que fertilizantes químicos tinham influência na saúde das pessoas e também como na extinção de espécies animais. Então, esse é o nosso primeiro marco, gente, praticamente ontem, 1962. Quando a usina de pedra ela foi construída em Jequié, Luma, provavelmente
não houve um estudo de impacto ambiental, que hoje é uma exigência, né? As leis ambientais, naquele contexto, não existiam. O capital já falava mais alto. E para uma sociedade capitalista como a nossa, os lucros sobrepõem pessoas, sobrepõem ambiente. O desenvolvimento é mais importante. Estamos assistindo a isso aí. A gente teve também um outro marco, que foi em 1972, com a primeira grande conferência mundial, né? E nesse que foi realizada pela ONU, em Estocolmo, Suécia, em que 113 líderes de diversas nações estavam presentes para discutir a temática ambiental. E mesmo a contragosto, mas foi colocado que o desenvolvimento econômico de um país não pode perpassar pela questão ambiental, não pode ser maior que a questão ambiental. E quando eu falo contragosto, porque alguns líderes, inclusive o nosso naquela época, Médici, né, não era a favor disso. Tá? Então, pensar na questão ambiental ainda é tudo muito recente. E quando a gente chega na pauta da escola, também, porque a partir de 2012 é que se inseriu, de fato, a educação ambiental no currículo escolar. Gente, 2012, nós estamos em 2023. Então, muito provavelmente, algumas escolas ainda não contemplam essa perspectiva. Ou quando contempla, a nossa formação não está adequada para. Eu sou licenciada em Ciências Biológicas, eu finalizei a minha graduação em 98 e tive apenas um componente curricular eletivo, não foi obrigatório, com o nome Ciências do Ambiente, e que foi nesse momento que eu conheci um pouco mais as questões ambientais. Mas eu me recordo que não houve nenhuma discussão em torno da importância que isso é para o contexto da escola. Então, nós temos, sim, um compromisso muito grande. Vocês que são, todos em exceção, mas, assim, a chamada para os meus estudantes de iniciação à docência, vocês, os meus IDs do PIBID, o compromisso mesmo de buscar mais conhecimentos em torno disso, porque temática ambiental é para todas as áreas. Inclusive, um dos últimos congressos de medicina que aconteceu foi um dos pontos do painel falar sobre as mudanças climáticas. Imaginem, médicos discutindo as mudanças climáticas, porque hoje a equipe médica, né, o grupo de médicos, eles compreendem que as alterações climáticas elas têm interferência muito grande na saúde das pessoas. E reforçando o que Grace disse, a partir do momento que a gente desmata, a gente altera o ciclo hidrológico de um local e a gente também pode colocar em risco a nossa saúde quando entramos em contato com algum vírus ou bactéria que até então estava em equilíbrio lá no ambiente. Então, que nós possamos pensar nessas questões, que vocês possam se revestir de conhecimento, porque o papel do professor na escola, ele é muito grande, ele é intenso. E a maioria dos nossos estudantes, Luma, não é daqui de Alagoinhas. E que vocês façam da casa, né, da Câmara de Vereadores, realmente a casa do povo. Que vocês, quando retornarem às cidades de vocês, que vocês façam discussões nesse sentido. Tá? A educação ambiental ela não acontece apenas no campo da escola. A escola é um local importante, sim, mas ela precisa ser vivida em todas as nossas áreas, em todos os momentos. Mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade e a cada um de vocês que fica a reflexão. Muito obrigada, Graça, também pelas palavras. Obrigada. Nós que agradecemos, professora Magnólia, nós que agradecemos. E é muito importante falar sobre isso, né, para que isso gere também inconformação, né, que através dessa inconformação a gente consiga se mobilizar, consiga se organizar. E aí a senhora traz diversos relatos e a gente tem vivido uma dessas situações agora, né, recente, uma das, na verdade, né, que tem sido discutido principalmente pelo governo federal
que é a exploração de petróleo ali na costa do Amapá, né? E quais serão os impactos, não apenas ambientais, mas para todos os povos originários que vivem ali próximo naquela região. E tem sido um debate de grande tensão, né, que tem criado divisão dentro do próprio governo, e já teve parecer do IBAMA, né, contrário à exploração, só que houve tanta tensão, houve tanta briga a respeito disso que vai ser reavaliado novamente. E aí quem se prejudica, né, nisso tudo? A intencionalidade do capital vai realmente, né, sobressair, vai vencer essa disputa mais uma vez, né, como tantas outras vezes acabou vencendo. E é importante que a gente tome consciência, se informe a respeito das coisas e consiga, de fato, se mobilizar e pressionar, né, para que a gente não tenha perdas tão grandes e impactos no nosso meio ambiente e principalmente nos povos, né, que dependem desse meio ambiente também para continuar com a sua sobrevivência no dia a dia. Quero aproveitar aqui e registrar também a presença da vereadora Gilce Cardoso. Obrigada por tê-la aqui com a gente. É muito importante. Gilce Cardoso é presidente da Comissão, né, de Saúde e Meio Ambiente aqui da Câmara. Então, é muito importante essa discussão também estar sendo feita com ela aqui conosco. Quero registrar aqui também a presença de Carlos Santos, que está representando a Pastoral do Menor, Jaqueline Cardoso, representando a Comissão de Direitos Humanos da OAB Alagoinhas, o senhor Nilton Rodrigues, representando a UAMA, sempre presente aqui nas sessões e atividades que acontecem nessa Casa Legislativa, o Wallace, representando o SENEC, e cumprimentar também o vereador Ed da Saúde, que acaba de chegar. Muito obrigada pela sua presença, vereador. Agora, nesse momento, eu passo a palavra para a professora Nayara Gomes. Ela vai falar mais um pouquinho sobre esse processo de deteriorização da natureza, né, sobre a influência humana também nesse processo, e vai trazer alguns aspectos importantes, até mesmo para o surgimento e aumento de doenças, que foi até sinalizado aqui pelas professoras. Nayara, agradeço muito pela sua presença aqui hoje. Pode ficar à vontade. Boa tarde a todos, todas e todes aqui presentes. Gostaria de agradecer pelo convite da vereadora Luma, da professora Magnólia. Antes de começar a falar, eu acho que eu preciso me apresentar, né? Eu me chamo Nayara, não sou nascida aqui em Alagoinhas, mas resido no município há aproximadamente 18 anos. Vim para cá fazer o curso de Ciência Biológica, fiz a licenciatura em Biologia na UNEB e depois fiz o mestrado, passei no concurso como técnica da UNEB, esse ano completo 10 anos lá na UNEB como técnica, e atualmente estou fazendo o doutorado de Ecologia Humana na UNEB de Juazeiro. E trabalho com a temática das benzedeiras, o olhar da ecologia humana a partir das práticas de benzimento, no território baiano, com trabalho de campo mais específico em 3 cidades lá na Chapada Diamantina, Andaraí, Mucugê e Lençóis. Eu quis falar um pouquinho de mim, até para quem não me conhece entender um pouquinho, né? E quebrar essa dinâmica de não trazer a questão dos impactos ambientais, da crise ambiental, mas trazer um pouquinho do olhar da ecologia humana, porque a ecologia humana é esse campo de investigação que vem ampliando, né? Acho que algumas pessoas, até do curso de Biologia, às vezes eu converso com os alunos do curso de Biologia, e muitos não conhecem essa temática dentro da ecologia humana, que é um curso muito aberto, onde a gente tem diversas áreas estudando as relações humanas com esse viés ecológico, né? E quando a gente vai para dentro da ecologia, a gente vai trazer também a questão do conhecimento etnobiológico, que a gente vai tentar buscar entender as relações humanas para além desse sistema cartesiano que a gente tem, né? Buscando entender como ocorrem essas relações. Então, eu trago uma citação de Albuquerque, que é: uma cultura, ela congrega todas as classificações populares características de uma sociedade, ou seja, a etnociência daquela sociedade. Então, é a partir daí que entram os estudos etnobiológicos. E quando a gente pensa em questões ambientais, né, em como lidar com as questões ambientais, a gente tem que buscar entender o conhecimento tradicional. E aí a gente vem para Alagoinhas, uma cidade que tem uma vasta riqueza de povos tradicionais, né? Aqui a gente tem vários povos de terreiro, várias comunidades cadastradas.
Aqui a gente tem comunidades quilombolas já reconhecidas, né? Algumas ainda em processo de reconhecimento, não sei se ainda já foram reconhecidas, está em processo, né? Eu estava buscando esses dados. Então, assim, entender as questões ambientais, a gente tem que chamar para discussão essas comunidades, porque quem mais sabe lidar com as questões ambientais, se não essas comunidades e povos tradicionais, né? Então, acho que isso é importante quando a gente vai pensar de como tratar as questões ambientais no município, chamar essas comunidades para discussão, né? Colocar elas aqui para ver como elas trabalham com esses problemas ambientais dentro das comunidades, né? Porque existe esse sentimento de pertencimento dentro dessas comunidades com a questão ambiental. Então, é isso que a gente precisa estar direcionando o nosso olhar aqui dentro, não só de Alagoinhas, mas de uma forma geral, né? Eu antes de começar a palestra, estava conversando com uma das alunas do curso de Biologia. Ela é de uma comunidade rural daqui, né? E ela estava falando comigo do quanto ela quer trabalhar com o conhecimento tradicional ou o conhecimento da comunidade rural dela, nessa relação. A gente trabalha na temática, o meu trabalho é voltado para a etnobotânica, que é a relação das benzedeiras e benzedeiros com as plantas que eles utilizam no processo de benzimento, né? O benzimento é um saber tradicional que vem se perdendo com o passar dos tempos, né? Hoje em dia, a gente não tem esse conhecimento e essa valorização. Então, a gente precisa valorizar essa parcela da população. E, principalmente, se você vai falar dessa parte ambiental. Eu acho que é essencial chamar essa comunidade para o debate também, né? Trazer à tona, né, os conhecimentos dele. Acho que a Câmara pode estar tendo essa sensibilidade, né, de estar sempre buscando também estratégias de como enfrentar os problemas ambientais. Acho que essa é uma das coisas que a gente precisa estar pensando nesse momento, né? E não vou me alongar muito, né? Eu acabei enxugando para falar disso, porque é preciso enriquecer esse conhecimento acerca dessas temáticas ambientais, tendo como base essas comunidades, né? Essas comunidades tradicionais daqui do município. E é isso. Excelente, Nayara, excelente. E é do ponto de vista de quem faz ser, né, e acaba preservando também esses espaços, né? É quem muitas vezes está ali fazendo com que aquele ambiente consiga ser preservado, consiga ser mantido, né, e vive daquele ambiente ali que está constituído. E é tradicional, é histórico, né? Então, é importante demais trazer essa perspectiva. Nós já temos algumas áreas aqui que já são registradas, de fato, como quilombolas, outras ainda estão nesse processo de registro, como a comunidade do Buri, que está também fazendo esse processo para o reconhecimento. E a sua fala vem como uma forma de somar, de fato, nessa perspectiva. Agradeço demais, Nayara. Gostaria de convidar agora, para fazer o uso da palavra, o senhor Tiago, né? Ele vai trazer um pouco dessa perspectiva também como jovem, né, e estudante do curso de Ciências Biológicas. Ele também faz parte do programa institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, do PIBID. Agradeço, Tiago, pela sua presença aqui hoje. Boa tarde a todos. Quero saudar as componentes dessa mesa e a todos aqui presentes, em especial Luma Menezes, por essa iniciativa, por essa proposta de se discutir o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é algo extremamente necessário. Falando sobre o PIBID, que é o programa do qual eu faço parte, é um programa que tem por objetivo promover a formação inicial dos docentes. Então, a gente é inserido no contexto da escola pública e lá a gente tem a oportunidade de viver diversas experiências que colaboram para uma formação de qualidade, porque a gente sabe que, enquanto universidade pública, a gente trabalha nos 3 pilares de ensino, pesquisa e extensão. Agora, no que tange ao Dia do Meio Ambiente, como é que o PIBID está relacionado, o que é que a gente pode desenvolver
para estar colaborando de alguma forma. Enquanto estudantes de licenciatura, a gente tem um papel fundamental, porque somos nós que estaremos com esses estudantes, futuros atuantes cidadãos, que vão ser, lá na frente, um vereador, que vão tomar decisões políticas que podem impactar diretamente no nosso meio ambiente. Então, o que minha fala mais se volta hoje é pela valorização do profissional do magistério. Porque apenas com essa valorização do profissional do magistério, a gente vai conseguir ter, nas escolas públicas, profissionais formados, de qualidade, que vão poder atuar no estabelecimento desse diálogo. Porque, enquanto a gente não tiver uma formação de qualidade nas universidades, enquanto a gente não tiver o fortalecimento de programas como o PIBID, a gente não vai poder impactar o maior número de pessoas que estão nas escolas. Então, eu agradeço, mais uma vez, a oportunidade pela fala, agradeço a Luma por essa iniciativa e a mensagem que eu quero deixar com vocês é sobre valorizar o profissional do magistério, porque a partir dessa valorização a gente vai conseguir aí, porque nós, enquanto profissionais da educação, somos formadores de opinião. A questão é quais opiniões nós estamos formando. Obrigado. Perfeito. Excelente, Thiago. Excelente. Agradeço demais, demais pelas suas palavras. E com certeza é motivador também, né? Incentivador para todos os seus colegas que estão aqui presentes também. A importância e o reconhecimento da responsabilidade, né, que vocês têm a partir do momento que vocês decidem atuar na área da educação, né, atuar de uma maneira que traz conscientização, informação e acaba se responsabilizando por pessoas, né, por construir indivíduos de certa forma também. Então, essa perspectiva é muito importante. Parabéns demais. Dando continuidade, né, agora já encaminhando para o nosso encerramento, eu gostaria de passar a palavra para as vereadoras e para o vereador aqui presente. 3 minutos. Quem gostaria de começar? Vereadora Gilce Cardoso. 3 minutos, vereadora.